Hum, Muito boa tarde. Eu gostaria então de começar por. Eu hoje vou apresentar um artigo que, que, hum, que vou publicar em breve, ou seja, o título original do artigo é Social Evolution as Moral Truth Tracking in Natural Law, um artigo que eu escrevi em parceria com o meu colega André Santos Campos e que vai ser publicado na revista Politics and the Life Sciences. Um, Podem fazer download do preprint, do artigo, podem encontrar o link no chat que eu coloquei lá, o link no chat do Zoom. Ok, começo por apresentar os objetivos do artigo, ou seja, o artigo pretende desenvolver uma nova visão evolutiva da lei natural para defender o realismo moral, pretende defender uma visão metaética naturalista da moralidade, aquilo que é conhecido como a posição do rastreamento, que em inglês é a moral truth tracking, ou a truth tracking account, ou a moral tracking account. Pretende também justificar a existência de factos morais naturais e de objetividade moral, e também rebater os argumentos antirrealistas evolutivos que são prevalentes em ética evolutiva hoje em dia. Ora, eu parto deste consenso que existe hoje em dia em biologia evolutiva, em antropologia evolutiva, que é o consenso de que a moralidade evoluiu porque conferiu adaptabilidade aos nossos antepassados, ou seja, que aumentou a fitness reprodutiva. E neste caso, o que encontramos na evolução cultural é a ideia de que a moralidade pode ser adaptativa ou mal adaptativa. Ou seja, podemos ter regras morais que levam os grupos para a continuidade evolutiva e outras ideias que são mal adaptativas e que terminam e que acabam por levar os grupos para o seu fim, a sua extinção. Ora, neste caso, há regras morais mais adaptativas que outras. E isto é relativamente, não há uma grande controvérsia à volta destas lógicas. Por isso, daí ser a chamada received view ou a visão consensual no campo evolutivo. Ora, mas isto leva-nos então para um dilema metaético, que é, temos de perguntar se a adaptabilidade constitui verdade moral, ou seja, se é essa a sua função, se a função da moralidade é conferir adaptabilidade, então a pergunta está no ar e precisamos de saber se a adaptabilidade constitui verdade moral ou não. Aqui, os realistas evolutivos, portanto, os realistas morais, avançam com a posição do rastreamento, a Truth Tracking Account, temos os nomes de Robert Richards, Scott James, entre outros. Essencialmente dizem que o que é adaptativo representa verdade moral objetiva. E identificar as verdades morais significa identificar regras adaptativas. Ou seja, o que é adaptativo contém a verdade moral. E que, na ótica deles, a nossa mente evoluiu para identificar verdades adaptativas no mundo, incluindo verdades morais. Ou seja, que nós identificamos verdade no mundo porque essa verdade pode ser usada para o nosso benefício como espécie, para o benefício dos nossos grupos sociais. Por outro lado, os antirrealistas evolutivos, que fazem parte da classe das debunking accounts, como por exemplo Sharon Street, Richard Joyce, Michael Ruse, eles consideram que a mente moral evoluiu para promover adaptabilidade, mas não verdade objetiva moral. Portanto, para eles, as nossas preferências morais são contingentes, são as que por acaso foram adaptativas no passado, mas são precisamente isso, são contingentes, não há nada de verdadeiro, de objetivo nestas preferências morais. Por acaso deram certo no passado,
e chegaram até nós. Como tal, eu dou aqui um exemplo de como tal preferir sal a açúcar, é uma preferência tão válida como preferir fazer X ou fazer Y do ponto de vista moral. Ou seja, nós podíamos preferir canibalismo, mas não evoluímos nessa direção. Esta é a ideia subjacente. Nós podíamos evoluir em várias direções, não há nenhuma que esteja particularmente certa, e como tal não há verdade moral, nós temos as preferências que temos, porque a nossa espécie evoluiu neste sentido e nada mais. Podíamos ser completamente diferentes. Em particular, no antirrealismo temos a posição proeminente da Sharon Street. Ela rejeita a posição do rastreamento moral, da moral truth tracking. Ela diz-nos que nós temos medo do abandono e procuramos sexo porque tal foi adaptativo no passado, e não porque estes atos constituem verdades morais. E como tal, ela prefere uma posição alternativa, que é a posição da ligação adaptativa, que ela chama Adaptive Link Account. Neste caso, as nossas preferências morais são mecanismos reflexivos, ou seja, nós temos determinadas preferências, nós reagimos ao nosso ambiente, mas estamos a ter as preferências dos nossos antepassados. Nós não estamos à procura de nenhuma verdade no nosso ambiente, estamos a ter reações que são instintivas e essencialmente derivativas do passado. Ora, ela rejeita a nossa existência como uma mente moral aberta, que busca verdades no mundo. Portanto, uma mente moral aberta, neste caso, é a open-ended mind, é a mente que pode, que não está necessariamente pré-determinada para pensar de uma determinada forma, mas vai procurar as melhores formas de agir no mundo, do ponto de vista normativo. Então, para defender o realismo moral, ou seja, para defender a posição do rastreamento, que é aquilo que eu tenciono fazer, primeiro é necessário responder à seguinte questão: como pode a capacidade cognitiva para buscar verdades morais ter evoluído? Porque sem esta explicação, provavelmente não conseguimos defender a posição do rastreamento. Porque precisa de haver um mecanismo qualquer para nós buscarmos a verdade moral. Nós, durante bastante tempo, focámos-nos na psicologia evolutiva, que se foca demasiado nos módulos cognitivos, ou seja, a ideia é que nós temos determinados módulos que estão constantemente a reagir, que são módulos que já estão largamente pré-definidos devido ao nosso passado evolutivo e das seleções e das expressões anteriores. No entanto, nós sabemos também, e dizem-nos os evolucionistas culturais, que a cultura evolui mais rápido que a biologia. Ou seja, não reage apenas, influencia também a evolução biológica. Não é um simples reflexo, ou seja, há uma lógica de gene culture coevolution. E neste caso, podemos ver a mente como uma máquina de Darwin. Ou seja, a máquina de Darwin é um mecanismo biológico que contém um processo evolutivo em si mesmo e que é capaz de gerar novas soluções. E a analogia que é dada aqui é a do sistema imunitário. O sistema imunitário também gera novas soluções, está constantemente a gerar novas soluções para tentar atingir os inimigos do organismo, e quando tem sucesso, registra, e como tal o sistema imunitário tem dois sistemas, tem um sistema mais modular, ou seja, mais inato, e tem outro que produz esta plasticidade, produz esta capacidade para gerar novas soluções. E a mente é aqui representada como algo análogo ao sistema imunitário, ou seja, nós produzimos ideias constantes e há umas que são adaptativas e outras que não são adaptativas. E isto é uma forma de buscar a verdade moral, ou seja, estamos à procura daquilo que funciona no mundo ao nível normativo. E esta plasticidade cultural e moral permite que os grupos humanos se adaptem a novos contextos e desafios. Porquê? Porque grupos que identifiquem melhor as verdades do mundo vão ter vantagens no processo de seleção de grupo cultural.
E porquê que isto é adaptativo? Porque, obviamente, que se nós fôssemos absolutamente rígidos na forma como reagimos à questão moral, teríamos muito menos vantagens quando os contextos mudam e nós precisamos de encontrar novas soluções. O que funcionou no passado não funciona agora, e se nós não tivéssemos um certo grau de plasticidade, neste caso plasticidade moral, teríamos muita dificuldade em alterar as nossas normas. Como tal, algumas crenças são adaptativas, apesar de poderem estar erradas. Isto porque podem conter verdades. Por exemplo, nós podemos acreditar que em determinados deuses, e que deuses nos dizem determinadas coisas acerca da reprodução, e nós seguimos aquilo que os deuses nos dizem, e podemos estar a agir de uma forma verdadeira, embora as razões possam estar erradas, ou seja, os deuses eventualmente podem não existir. E como tal, eu concluo que as preferências morais não são simples inclinações ou reflexos, como estes antirrealistas nos dizem. É claro que, mesmo que nós mostremos que há um mecanismo para buscar a verdade, há sempre uma objeção, a objeção antirrealista de falácia naturalista, ou seja, de que não podemos ir do facto, neste caso é a adaptação, ao valor, que é a verdade moral, ou seja, não podemos dizer que porque algo é adaptativo, é verdadeiro, é moralmente verdadeiro. Esta é a objeção clássica moderna. Mas esta objeção, obviamente, também é ultrapassada mudando o paradigma. E neste caso, o paradigma que nós no artigo abraçamos é o paradigma aristotélico, o paradigma da lei natural, que funciona muito na base do funcionalismo moral, ou seja, a função de algo mostra já a sua normatividade natural. E como tal, a função das regras morais é maximizar a adaptividade. Logo, as que o fazem são objetivamente verdadeiras. Para poder articular esta ideia na defesa da posição do rastreamento, nós consideramos que a lei natural evolutiva precisava de ser revista, mas, apesar de tudo, a lei natural é a melhor forma de fazer esta defesa. Eu passo por brevemente definir o que é a lei natural clássica. Os teóricos da lei natural clássica consideram que a normatividade objetiva está no mundo, não está na mente, ou seja, é exterior a nós. E é possível usar a razão para a descobrir. Esta é a lógica básica da lei natural. E isto já foi teorizado do ponto de vista evolutivo. Mas aquilo que nós vamos mostrar neste artigo é que essa teorização não é a mais indicada, essa teorização da lei natural. A posição mais comum, até agora, standard, é a posição das inclinações, que é uma visão evolutiva. Ou seja, é a ideia de que a natureza humana tem certas inclinações e satisfazê-las significa agir moralmente. Ou seja, há determinadas inclinações que a natureza humana tem e nós devemos perseguir essas inclinações porque elas contêm valor moral. O problema aqui é que esta posição não permite a radical evolução dos grupos humanos, ou seja, é demasiado rígida porque dá a sensação de que a natureza humana é estática. E como tal, nós vamos oferecer uma diferente visão da lei natural. Esta visão em particular, que nós estamos a criticar, representa a visão clássica, a visão universalista da lei natural. Ou seja, é a visão que, por exemplo, Cícero tinha, muito conhecida, de que as regras morais certas, corretas, são iguais em todo o lado e em todos os tempos. Uma visão cosmopolita, por assim dizer. Mas nós consideramos que esta visão tem pouca compatibilidade com a evolução, porque há várias estratégias bioculturais que podem conferir adaptabilidade. Como tal, nós propomos uma visão diferente da lei natural, que é uma visão mais aristotélica, que se encontra mais em Aristóteles, que é a ideia de que a lei natural é universal,
mas expressa-se de formas distintas de acordo com os grupos e culturas. Ou seja, para cada grupo e cultura há uma lei ótima, mas não há uma lei igual para todos os grupos. E para Aristóteles, usar a razão significa procurar a verdade moral que faz florescer o nosso grupo. Ou seja, não há um standard de moralidade acima do nosso grupo político, porque a lei natural implica também a ação humana, ou seja, a lei humana. Nós sugerimos que o próprio Tomás de Aquino deve ser lido desta forma, ou seja, ele considera que as inclinações humanas desenvolvem-se dentro da lei natural, mas a lei natural só ganha forma com leis humanas, e é isto que permite, é isto que permite que a lei natural tenha um conteúdo variável. Ora, o que é a lei natural com conteúdo variável? A lei natural é centrada no grupo e é variável, obviamente, varia de grupo para grupo. As regras morais podem ser objetivamente verdadeiras sem terem de ser universalmente imutáveis. E neste caso é também funcionalista, ou seja, o telos do grupo social é a sua continuidade no tempo, ou seja, uma lógica evolutiva. E procurar a boa vida comunitária significa procurar a adaptividade do grupo sob competição intergrupal, tal como os modelos evolutivos sugerem. Ora, há alguns autores, por exemplo, Richard Dawkins, entre outros, que sugerem que a moralidade não está necessariamente ligada à adaptação e que nós nos podemos, para usar a expressão do Richard Dawkins, nos podemos rebelar contra os nossos genes, ou podemos rebelar contra os genes egoístas. E nós também rebatemos esta ideia, porque consideramos que pensar bem ou mal sobre a moralidade é possível, mas só as regras morais adaptativas podem estar certas. Porque pensar que há moralidade fora dos limites da adaptação é uma ilusão. Ou seja, normas que levam à extinção não podem constituir verdade moral, não são a tal rebelião, a tal revolução contra a ditadura dos nossos genes, são apenas maladaptação. Ou seja, porque em última instância a moralidade humana não existe sem bios. Se a moralidade humana é um fenómeno natural, então a lógica biológica tem de estar presente, a existência biológica. E como tal, a adaptividade é o grande limite do pensamento moral. Ora, depois nós avançamos para a prática da verdade moral, sugerimos que esta prática opera sob um processo de seleção de grupo cultural, obviamente, e que este processo não pode ser parado, no sentido em que a lei natural não pode ser parada, essencialmente porque a fitness reprodutiva é comparativa, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que interessa menos a quantidade de reprodução de um determinado organismo, interessa que se reproduza mais e melhor do que um outro organismo, porque em última instância, a longo prazo, é isso que vai determinar a adaptação de determinados grupos e de determinadas ideias. Portanto, há sempre um processo de seleção grupal, uma seleção de nível. E, obviamente, que isto processa-se através de mecanismos de evolução cultural, que nós já conhecemos, de imitação, de punição, para resolver a tragédia dos comuns e para facilitar a cooperação entre membros de determinados grupos. Mas como é que podemos então saber o que constitui de facto a verdade moral? Bom, aqui obviamente que há uma objeção muito clara que é, mas mesmo que isto seja verdade, como é que nós sabemos exatamente quais são essas verdades? E aqui parece-me bastante importante voltar para Aristóteles e aquilo que ele nos disse em relação a isto, ou seja, que o nosso conhecimento moral terá sempre de ser um misto entre
basearmos nas tradições e seguirmos as tradições e os costumes com o estudo científico moral. Ou seja, tem de haver um misto entre estas duas atitudes. A primeira, porque nós somos limitados do ponto de vista cognitivo e provavelmente não conseguimos entender o fenómeno moral em toda a sua plenitude, do ponto de vista normativo. Mas, por outro lado, nós temos cada vez mais mecanismos para fazer este estudo e, como tal, podemos avançar o estudo da chamada ciência moral. Mas, em última instância, vamos andar sempre sob um processo de subdeterminação, ou seja, vamos andar sempre atrás daquilo que é eventualmente a verdade moral em toda a sua plenitude. Ora, na prática, o que está por trás dos nossos dilemas morais são trade-offs, são chamados fitness trade-offs, os trade-offs da fitness reprodutiva. E eu posso dar alguns exemplos para explicar o que eu quero dizer com isto. Ou seja, por exemplo, a guerra. Para sabermos se uma guerra é moral ou não é, se devemos ir para a guerra ou se não devemos ir para a guerra, devemos analisar os prós e os contras dessa guerra, porque, por um lado, nós sabemos que, e os antropólogos escreveram já muito sobre isto, que a guerra foi adaptativa em várias circunstâncias e muitos antropólogos consideram que a guerra foi até um dos elementos centrais de adaptação da nossa espécie. Como tal, a guerra pode ser um elemento adaptativo e, como tal, a guerra não é necessariamente má de um ponto de vista absoluto, ou seja, neste caso não temos de dizer que a guerra é sempre má, é sempre injusta, é sempre imoral. Mas nós sabemos que a guerra pode correr muito mal. O nosso grupo pode desaparecer indo para a guerra. Podemos perder os nossos elementos mais importantes, mais corajosos, mais altruístas na guerra. Ou seja, há prós e contras no processo bélico e que os nossos dilemas morais baseiam-se muito nestes trade-offs da fitness reprodutiva. Outro exemplo é o da reprodução, da quantidade versus qualidade, ou seja, podemos pensar que é sempre melhor reproduzir mais, no entanto, podemos reproduzir mais, mas com problemas de adaptação e a longo prazo fazer ou seja, fazer um trade-off muito forte a favor da quantidade, reduzindo a qualidade, também poderá ter problemas. Por exemplo, outro trade-off é o dos grupos pequenos versus grupos grandes. Ou seja, os grupos grandes têm, à partida, uma vantagem sobre os grupos mais pequenos, mas os grupos mais pequenos podem ter facilidades ao nível da cooperação entre os seus membros. E podia eventualmente dar vários exemplos, mas acho que já se percebeu a lógica dos trade-offs da fitness reprodutiva. Ou seja, e aqui chegamos àquilo que é ao que eu chamei de a objeção intuitiva. Ou seja, a objeção de que há atos adaptativos que violam os estándares comuns de moralidade. E eu vou aqui adressar um exemplo que é muitas vezes mencionado, que é o da violação. Ou seja, a violação, segundo dizem, pode ser adaptativa. Um homem violar uma mulher, neste caso, pode ser adaptativa, mas é óbvio que nós consideramos, pelo menos a moralidade comum considera que a violação é um ato reprovável. Mas nós consideramos que, por exemplo, podíamos dar vários exemplos, mas o caso da violação é paradigmático, para mostrar que aquilo que à partida parece ser adaptativo não é assim tão adaptativo. Ou seja, por exemplo, a violação é um ato que quebra as normas grupais. Ou seja, é um ato de free riding. Dentro de um grupo há normalmente regras contra a regulação sexual que impede esse tipo de ato. E, como nós sabemos, grupos de free riders não deverão ser adaptativos, são grupos pouco cooperativos e como tal, se o processo evolutivo implica um processo de seleção de grupo cultural,
então grupos de freeriders não têm vantagem em relação aos grupos mais cooperativos e que vão respeitar a norma de não violar. Outra indicação de que tal não deverá ser adaptativo a longo prazo é que a baixa de inseminação num ato de violação é de 2%. Portanto, não parece ser uma estratégia de sucesso a longo prazo, do ponto de vista evolutivo. Não sei quanto tempo tenho ainda, mas vamos ver. Já cheguei às conclusões. Professor, a gente tem ainda 5 minutos. Ótimo. Obrigado. Chegando então às conclusões do paper. Como tal, a lei natural é, por nós, escrita como centrada no grupo e processa-se através da seção de grupo cultural, descoberta pela razão e com conteúdo variável. As regras morais objetivamente verdadeiras são adaptativas, e neste caso reforça a chamada posição do rastreamento. E isto também tem outra implicação, que é se nós seguirmos este raciocínio, tal permite o progresso moral. Ou seja, na lei natural, as mentes com mais capacidades para detectar verdades morais prevalecem evolutivamente. E como tal, nós teríamos eventualmente, progressivamente, mais capacidades para perceber o fenómeno moral, do ponto de vista normativo. E se isto for o caso, podemos estar ainda no início evolutivo da compreensão da moralidade. E fico por aqui. Obrigado pela vossa atenção.